Pois é, o tempo passa e o tempo voa, né? Esse é o último bloco do nosso programa, do programa de hoje do BH Todo Dia, mas você vai continuar ligado no canal Viver Brasil, é claro, porque logo depois tem Saúde e Bem-Estar com o nosso querido Fernando Rocha. Beijo pra você, hein, Fernando? Valeu! E hoje ele vai falar sobre um assunto muito interessante, saúde da voz. A gente não se preocupa com a nossa voz, a gente não cuida da nossa voz. A gente estava falando da pandemia, da Covid, algumas pessoas tiveram problemas, inclusive, né, na comunicação, na memória. Então vale a pena você acompanhar mitos e verdades com relação à saúde da voz, tá certo? Muito bem. E lembrando que você pode conferir qualquer um dos nossos conteúdos a partir do nosso YouTube. Você vai lá, tá tudo organizado por bloco, você lembra de aquele entrevistado, aquele bate-papo, aquele tema, procure pelo programa e você pode assistir do jeito que você quiser, na hora que você quiser e com quem você quiser. Liberdade para você, uma nova proposta, né, do nosso canal Viver Brasil, que está na net, que está na televisão, mas também está no YouTube, onde você tem liberdade para escolher o melhor horário para acompanhar a nossa programação. E claro, a gente pede sempre, né, aquilo que o Rogério lembrou, dá uma curtida, né, manda um like pra gente, comenta também, seria super legal e interessante, tá? Vá lá e confira no YouTube, canal Viver Brasil. E agora eu volto para o meu trono, maestro, porque aqui a gente não pode parar e eu preciso colocar aqui no papo o Robson de novo. Robson, a gente estava falando um pouco, né, dessa crise toda que a gente está vivendo, e você trabalha muito com foco nas empresas, mas as empresas são formadas por pessoas. E aí o Daniel trabalhando com a ideia de cuidar das pessoas. Como é que é essa sua relação, né, com essas pessoas? E mais do que isso, hoje as empresas, inclusive, nem usam mais o termo RH, né? Se usa mais gestão de pessoas. E muitas vezes na coordenação dessa gestão nós temos psicólogos e psicólogas. Como é que vocês têm trabalhado isso? Você também dá esse tipo de assistência para as empresas? O Daniel, com a criação, esse empreendimento dele e como consultor, ele foi exatamente aonde ele com certeza já tinha escutado as dores, né? Que é realmente os profissionais necessitam de cuidados. Eu estive no canal de vocês no Economia Agora falando sobre saúde mental e saúde financeira, por exemplo. Isso. Que o adoecimento mental durante a pandemia foi gigante. Muitas pessoas adoeceram em função disso. Então, essa relação de cuidado, como você muito bem disse, gestão de pessoas, é extremamente necessária. E hoje os empreendedores, como o MEI, por exemplo, é um empresário, né? Um empreendedor, e ele pode contratar apenas mais um profissional. Então, esse empreendedor vem até nós com as dores dele, com as dificuldades dele. Outro dia eu vi uma reportagem até falando assim do eu mereço ou eu quero. E aí fica numa briga, porque a pessoa às vezes vai lá, tem os 10 mil que o professor ensinou aí do fluxo de caixa que sobrou do caixa, né, da lucratividade, né, acima do ponto de equilíbrio da empresa, e ele vai gastar aquele dinheiro com algo que ele não tem necessidade. E aí surgem os grandes problemas, os grandes gargalos, que aí ele vai lá, eu mereço, eu vou ali fazer aquela viagem. E quando ele volta, os custos fixos estão lá, tem que pagar os funcionários, ele vai ter que movimentar a empresa para gerar novos negócios, e aí os 10% de lucratividade se extingue numa rapidez gigantesca. E aí vem esse cuidado com as pessoas. Robson, a gente viu no primeiro bloco do programa o Rogério, que é presidente da Academia Mineira de Letras, ele mostrou-se antenado com as mudanças que a pandemia trouxe e modernizando, esteve presente nas redes sociais, a academia está nas redes sociais, está no YouTube e tal. Esses empresários, eles estão abertos, por exemplo, você falou da borracharia, né, do cachorro-quente, esses serviços têm que estar nas redes sociais. Esses empresários estão abertos para isso, estão sabendo da importância disso ou ainda deixam de lado pela sua consultoria, assim, pela sua experiência? Não, eles com certeza estão totalmente abertos. Inclusive a minha consultoria, eu chamo de ciclo de ouro da gestão empresarial, é o ciclo completo, desde a parte de gestão administrativa, financeira, contábil e também a de marketing.
Porque hoje eu não teria o que administrar, o que fazer de consultoria se a empresa não tiver nas redes sociais, se a empresa não tiver nas redes sociais, não tiver no Instagram, no TikTok, que hoje tem até uma reportagem da revista Exame, falando sobre o TikTok, a vendas pelo TikTok, que é uma das ferramentas que está sendo alavancada no momento. Então, eles estão sim preocupados com as redes sociais. Então, inclusive, vários deles estão vendendo a nível Brasil, graças a essa evolução da sociedade, da cultura brasileira, que hoje está expandindo os horizontes aí, que as pessoas conseguem atingir públicos inimagináveis anteriormente. Outro detalhe também, Robson, essa semana saiu uma reportagem que mostrou que o setor de eventos, né, ele está voltando. E um dos grandes problemas que o setor de eventos está enfrentando em Belo Horizonte é a falta de mão de obra, porque muitas pessoas que trabalhavam em eventos acabaram indo para outros lugares, outros serviços, para poder sobreviver durante a pandemia. Então, hoje me parece que falta até em torno de 5 mil pessoas para trabalhar em eventos de recepcionistas, montadores de palco, luz, som e por aí vai. Falta mão de obra em Belo Horizonte, não é? Em linhas gerais, assim, você vê que a nossa mão de obra poderia ser melhor qualificada? O que você acha disso, hein, Robson? Olha, Elias, eu sou, inclusive, sócio de uma empresa de talentos de Belo Horizonte, uma das maiores de Minas Gerais, que ela promove grandes eventos. E realmente a demanda, a escassez é enorme por profissionais qualificados. Também tenho restaurantes no meu hall de atividades que não conseguem encontrar o caixa, o garçom, a pessoa que vai fazer a limpeza. Infelizmente, algumas pessoas migraram, né? Encontraram oportunidades e empreenderam com essas qualificações e que elas já tinham antes e encontraram ali uma oportunidade de rentabilizar aquela qualidade para resolver a dor de alguém. E hoje, infelizmente, essa escassez de mão de obra para esses serviços mais básicos na promoção de eventos é bem restrito, é bem complicado. Às vezes, a gente está tendo muito problema com essa questão, sempre está voltando nesse assunto, mas sobre a saúde mental das pessoas, para lidar com as atividades, para lidar com a pressão do novo momento que nós estamos vivendo. Então, é unânime que a reclamação de mão de obra qualificada. Vamos falar um pouco disso também, Daniel? A gente tem visto, assim, inclusive o preço tem subido desse tipo de serviço. Você deve lidar com isso na sua empresa, sim. né? O custo da mão de obra é mais caro. Até para suprir necessidades de problemas estruturais, que o governo poderia estar fornecendo, seja um plano de saúde digno, um transporte urbano de maior qualidade. Vis-à-vis a gente vê surgir aí nesse meio as economias locais, né? Diversas economias locais. Você não precisa sair mais do seu bairro quase para nada. Né? Seu bairro hoje já tem um comércio, às vezes até uma indústria. Supermercados, que estão entregando com delivery também. Perfeito. Né? Então, muitas pessoas preferem trabalhar perto de casa e o empregador também prefere contratar pessoas que moram perto de casa. Para diminuir os seus custos. Verdade. Né? E sempre lembrando, né, puxando ali um pouco da parte da controladoria, né, que o Robson estava mencionando, essa capacidade, essa necessidade de se investir em pessoas, a gente tem que investir em pessoas de todos os níveis, inclusive na diretoria, para elas compreenderem que elas precisam de pessoas, às vezes, à base. Por quê? Quando você vai dimensionar indicadores para uma empresa, a gente pode separá-los em 4 perspectivas, né, que seria lá do Balance Scorecard. A primeira é a base, é o aprendizado, treinamento, reuniões, diálogo, feedback, turnover e por aí vai. Sim. A próxima são as operações internas da empresa, entregas na hora certa, produtividade. Depois temos a dos clientes, curva ABC de cliente, como está o relacionamento com o cliente, o giro por cliente e, por último, a financeira. Ou seja, é uma relação sim e então. Então, se eu tenho pessoas capacitadas e treinadas e felizes trabalhando na empresa, eu tenho processos corretos. Se eu tenho processos corretos, eu tenho cliente satisfeito. E se eu tenho cliente satisfeito, aí eu tenho a parte dinheiro. financeira. Então, os gestores têm que olhar mais para esse todo
E não só para esse viés. Eu quero lucro, lucro. Peraí, mas você está olhando lá para baixo? Porque a parte financeira ela é consequência de tudo que você vem fazendo. Então, olha lá para baixo, que o problema está lá embaixo. O problema não está na receita ou despesa. No preço do seu produto. Isso às vezes vai não demonstrar é isso, né? alguma coisa que está errada lá para baixo. Alguma estratégia, como o Robson falou, de marketing. Mesmo que seja uma empresa pequena, sei lá, com um dono e 3 empregados. Elias, né? não tem jeito. O mundo é feito de pessoas. A gente estava falando agora antes de iniciar o programa. Nós sempre vamos ter problema na vida. E nossos problemas sempre serão com pessoas. Perfeito. Cabe Concordo. a nós a capacidade de sabermos lidar e influenciar pessoas. Não tem alternativa. Vou mudar de apartamento porque esses vizinhos são chatos. Você vai ter outro vizinho chato. Né? Vou mudar de emprego porque meus colegas de emprego são chatos. Você muda de emprego, lá vai ter chato também. Isso. Meu chefe é chato, não tem jeito. Não tem jeito. Vai, encara. E aí que a gente percebe quem se destaca. Quem se destaca são aquelas pessoas que têm a capacidade de lidar com pessoas, Isso. de gerir pessoas. E isso a gente às vezes não aprende na escola, né? Não aprende. No curso do MBA e do IBMEC aprende. Aprende. Mas tem um livro que você quer indicar. Hoje é dia de indicação de livro que pode nos Que ajudar. tem tudo a ver com esse assunto. Qual que também. é o livro? Olha, ele é bem recente, é de 1936. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Então, de fato, está atual até os dias de hoje. Tem grandes empresários, CEOs, que lê esse livro uma vez por ano. Que a gente tem que amadurecer essa arte, que é uma arte, para ter a melhor viver. Isso. Né? E a gente vida pode é arte. aprender a lidar com as pessoas. Né? Porque tem aquela, eu não tenho jeito para lidar com pessoas, sou muito tímido, ou sei lá, eu sou muito fechado, sou autoritário. Não, isso tudo pode ser aprendido Sim. através da cultura, né? Claro, Com certeza. com certeza. Não é, Rogério? Sem dúvida, a cultura é palco para a gente exercer nossos dons, desenvolver nossas habilidades, aprender a lidar relacionar com as pessoas, melhor uns com né? os outros, enfim. Eu falo lá do meu microcosmo, que é a academia, né? Sim. Ali é um exercício de convivência, né? Nós somos 40 membros e cada um tem uma cabeça, tem uma trajetória, tem uma origem, tem uma idade, tem uma crença, tem uma religião, vem de uma etnia, né? E ali é um momento de exercitar as melhores práticas da convivência humana. Uma convivência que leve em conta a realidade do outro, não é? Empatia, né? Que respeite o universo do outro, não é? Sim. E que aprecie as diferenças, não é? É muito bom apreciar as diferenças. Nós não somos todos iguais. Que bom. Essa é, inclusive, a nossa salvação, né? Crescer nas diferenças, né? Eu aprendo com o que o outro me ensina do mundo dele. Eu não sei o que é o mundo dele. Se ele é igual a mim ou parecido comigo, eu provavelmente aprenderei menos coisas um pouco do que eu já sei Verdade. na vida, né? Perfeito. Agora, se eu lido com um universo rico, variado, em que há pessoas de todas as trajetórias, de todas as procedências, o meu cérebro vai se desenvolver muito melhor, porque ele vai ter que fazer mais distinções, ele vai ter que entender melhor coisas que ele ainda não sabe, né? Por isso que nós, na academia, estamos sempre preocupados com o tema da diversidade. É preciso que a academia tenha cada vez mais mulheres. É preciso que a academia tenha cada vez mais pessoas até de outras etnias, né? De outras culturas. Né? Nós temos em Minas Gerais, por exemplo, povos indígenas importantíssimos que detêm uma cultura de valor inestimável. Lá pro lado dele, até o Frontone, né? Olha, Tem os Machacalices, e muita gente acha, Elias, que não existe a literatura indígena. Não é verdade. A literatura indígena existe, é riquíssima e precisa ser divulgada. Por isso que a gente louva sempre a possibilidade do cultivo da diversidade, da diferença. Aí você me deu uma deixa para a gente falar sobre 2 integrantes da Academia Brasileira de Letras que são diferentes, né? Primeiro a atriz Fernanda Montenegro e o cantor Gilberto Gil. Queria que você falasse disso para a gente. Olha, eu acho uma beleza, não é? É uma beleza. O Gil é um compositor popular, como se diz, né? Isso mesmo. Né? Ele construiu uma obra monumental, né? O que ele escreveu é poesia, não é? E se a gente for estudar direitinho,
A literatura começou nos cantos, não é? O papel, a impressão do texto veio muito tempo depois. Aí Posse está da Fernanda Montenegro. A impressão da palavra no papel vem de um momento muito posterior ao início da literatura. No início lá estavam os cantos, e aí a figura do Gil é emblemática no Brasil, e lá estava o quê? O teatro. O teatro, boa, e aí a Fernanda também. E aí está a Fernanda Montenegro, que é a grande dama do teatro brasileiro, não é? Quanto texto a gente não conheceu através do teatro, do cinema, né? Quantos livros e textos, né? Claro, Fernanda Montenegro interpretou os clássicos da literatura brasileira e da literatura universal, né? Então é preciso que a gente alargue a compreensão do que é a literatura e alargue a compreensão do que é cultura. Muito bom. A literatura está nos quilombos, a literatura está nas aldeias indígenas, a literatura está nas comunidades das grandes cidades, né? Está nos presídios, a literatura está entre as crianças, a literatura está entre os adolescentes e os jovens, a literatura está nas redes sociais. A literatura não está apenas mais nos estratos beneficiados pela renda ou pela sorte. Não está apenas nas universidades ou nos centros culturais chamados de elite. Ela está por toda parte. E a academia precisa sentir o pulso do fenômeno literário contemporâneo. E é isso que nós estamos fazendo. Muito bom. Nós temos um VT, se não me engano, não é? Com esses novos integrantes da Academia Brasileira de Letras. Vamos lá. São só imagens, então tá bom. Mas aí, tá bom. Tem sim, do Gil, olha aí. Ali. A entrega da medalha pro Gil, né? O colar. Isso. E aqui você pagou um e recebe o outro, né? Gilberto Gil foi recebido na academia com o discurso de Antônio Carlos Sequim, o grande crítico literário, professor emérito da UFRJ. Mas o colar foi entregue pela acadêmica Fernanda Montenegro. Simbólico demais, muito forte isso, né? E aí não tem jeito, Rogério, eu tenho que te perguntar quando que o Clube da Esquina vai poder entrar na academia mineira de letras? Olha, se é que já não entrou, né? Eu não sei. Esse é um dos sonhos que nós todos queremos realizar, né? Isso. Infelizmente, o destino não permitiu que entre nós estivesse Fernando Brant, um dos grandes compositores da história, não só de Minas, mas do Brasil. Infelizmente, o destino nos atropelou, nos surpreendeu e nos tirou esse grande compositor que foi Fernando Brant. Mas Milton Nascimento aí está, Tavinho Moura aí está. Há grandes compositores em Minas Gerais que merecem ser olhados com a sensibilidade que uma casa de cultura deve ter. Murilo Antunes, né? São vários. Né? A tradição musical de Minas Gerais é de uma riqueza que não vem de agora. Ela vem desde o século XVIII, quando Minas Gerais nasceu, digamos assim, oficialmente, né? Nós completamos 300 anos. E a academia precisa ficar atenta ao cenário artístico como um todo. Nós já temos lá Carlos Bracher, que é um grande mago das artes plásticas brasileiras, que está entre nós. É acadêmico. Que legal, né? Isso, não sabia. Nós temos Márcio Sampaio, outro grande artista plástico. Né? Nós temos os historiadores, a história é um fenômeno da cultura, né? Então entre nós estão historiadores como Amilcar Martins Filho, Ronaldo Costa Couto, José Geraldo Vidigal de Carvalho, enfim, Caio Bosque, um grande historiador. Né? Então a história é um fenômeno da cultura, a música é um fenômeno da cultura, as artes visuais, a fotografia. Imagina, Minas deu ao mundo um dos mais importantes fotógrafos do século XX, que é Sebastião Salgado, né? Minas presenteia o Brasil com os grandes nomes. Nós demos ao Brasil, no século XX, o maior prosador, que foi Guimarães Rosa. Isso. O maior poeta, que foi Carlos Drummond de Andrade. E o maior memorialista, que foi Pedro Nava. Demos o maior fotógrafo brasileiro do século XX, que foi Sebastião Salgado. Minas não tá de brincadeira. Não tá de brincadeira, não. E a academia precisa acolher e registrar essa potência que é chamada Minas Gerais. Boa sorte. Obrigado, gente. Tá bom? Robson, nós temos hoje, quarta-feira, todo convidado indica um livro, tá? E aí eu queria saber se você separou um livro pra gente e fala um pouco dele pra nós. Vamos lá, Robson. Claro, eu separei aqui, ó, O Poder do Hábito. Esse livro é sensacional.
Eu acho que toda criatura, toda pessoa humana precisa entender sobre os hábitos, sobre as ações e as atitudes que às vezes a gente nem tem noção do que está fazendo e elas vão monitorando e regendo a sua vida de forma inesperada, mas que, se controladas, quando observadas com maior assertividade, você consegue ser mais produtivo. No livro fala de um relato de uma menina obesa e fumante que consegue vencer a obesidade, que consegue vencer o hábito do fumo. Então, tudo isso através da percepção do hábito. Muito bom, né? Eu não sei se a frase é a força do hábito faz o monge, né? Não sei se é essa a frase. É isso, né, Rogério? O hábito faz o monge, O acho que é hábito isso. faz o monge, né? Muito, muito bacana isso aí, muito legal. Qual que é o autor do livro, ou autora? Por favor. Charles Robson. Duhigg. Isso, mostra de novo pra Charles gente. Duhigg. Isso, muito bom. Valeu. Muito bom. E eu também, né, o apresentador também entra nessa história, né? E é interessante porque esse livro que eu vou indicar é um clássico da literatura e tem a ver um pouco com o que o Rogério disse com o Guimarães Rosa, porque quando eu fui ler o Grande Sertão Veredas, eu falei, gente, eu já li alguma coisa parecida com isso, achei muito forte, impactante, quando fez 50 anos eu resolvi assim, agora eu vou ler. E aí me lembrei que eu tinha lido ainda no colégio Os Sertões de Euclides da Cunha e não tinha gostado. Por quê, né? Falei, não, é terrível essa parte e tal. E aí eu falei, não, me remete a alguma coisa. Voltei a ler e eu acho que isso é importante, a gente reler alguns clássicos, vale a pena mesmo. Sertões, Euclides da Cunha, que na verdade vai falar sobre, né, o pano de fundo, é a Guerra de Canudos, mas ele na verdade vai fazer uma crítica à nossa sociedade e vai contar um pouco da história a partir de 3 momentos ali, né? A situação da terra, a geografia do Nordeste, depois o povo, né, o nordestino, porque ele é bravo e resiste ali dentro daquele lugar inóspito que é o sertão, e por último a guerra, onde o exército brasileiro teve que enviar 4 expedições, somente na 5ª expedição conseguiu derrotar um bando de jagunços em pleno sertão. Então tá aí Euclides da Cunha, Os Sertões, para você dar uma conferida também. Gente, chegamos ao final do nosso programa, queria agradecer demais a presença de vocês, né, e que vocês deixassem os contatos também. Rogério, vamos lá. Olha, você pode entrar em contato com a Academia Mineira de Letras pelo Instagram, enfim, e também pelo nosso site, né? Estamos também em 3 dimensões, ao vivo e a cores, lá na Rua da Bahia, número 1446. Muito bom. Toca a campainha no horário comercial e vai ter um funcionário nosso para te receber. Né? Eu amo as redes sociais, é tudo ótimo, não, muito mas bem. A gente precisa, as tecnologias são muito úteis. Mas olha, o contato olho no olho é fundamental, não é? Obrigado. Então fazer uma visita, como eu aprendi com meus pais, não é? É uma prática muito saudável, é muito boa para a convivência humana, não é? Para a gente trocar ideia, aprender uns com os outros. É isso, Elias. E parabéns a você, mais uma vez, pelo seu talento, pelo seu brilho. É sempre uma alegria conversar com você e com seus espectadores. Também queria dizer que foi muito bom para mim conviver aqui nesse momento com o Robson e com o Daniel, que eu tenho certeza que essa será a primeira de várias conversas que vamos ter. Muito bom. Daniel, rapidamente, contatos com você. Todos os meus contatos estão no meu Instagram. Isso. @Daniel Alves Marques, com QES no final. Lá tem todos os meus contatos, né? O IBMEC é mais que referência também. Obrigado aqui. pela Quero presença. agradecer você, Elias, pelo convite. Rogério, Robson também pela participação. Só tenho a agradecer. Fechou. 1 minuto, a gente precisa fechar. Robson, contato contigo. Vamos lá. É no @RE Gestão Empresarial e @Justo e Calculado. Justo e Calculado? Todos os meus contatos estão lá. Exatamente, é o software. Muito bom. Grande abraço para você, viu? Valeu demais. Obrigado, Muito obrigado, Robson? Foi um prazer enorme. Obrigado a todos. Prazer é todo nosso. Chegamos ao final do nosso programa BH Todo Dia. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Espero que a gente tenha, interagido bastante, você tenha conhecido um pouco mais da história de Belo Horizonte, da nossa cultura, mas também dos negócios, de como é que a gente está enfrentando essas crises todas que a gente está passando, tanto nos pequenos negócios, quanto também dentro da nossa casa, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei. Valeu demais. Aí.